Olá, olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que todos vocês consigam assistir esse vídeo na manhã de segunda-feira, em efetiva substituição à nossa aula que seria ao vivo, mas de todo modo vocês têm a liberdade de assisti-lo em qualquer horário do dia, né? Quando ficar mais conveniente, de acordo com a rotina de cada um. Inclusive, eu acho que esse é um dos maiores ganhos que a gente tem em relação às aulas agora à distância, que é essa possibilidade de gravação, né? Num contexto presencial, talvez tivesse que ir atrás de um substituto, ou a gente pensar numa reposição em um outro dia, coisa que é muito trabalhosa e seria completamente inviável numa turma de 4 semestres instalados. Então, que bom. A gente vai aprendendo a compreender e a trabalhar com os pontos positivos que esse novo contexto tem ensinado para a gente. Mas, de todo modo, é um prazer estar com vocês mais uma vez, ainda que não seja presencialmente, ainda que não seja ao vivo. Estou gravando esse vídeo agora, são 4h49 de domingo, dia 25. E a minha meta hoje com vocês é fazer uma aula um pouco mais curta até. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje eu vou cumprir, até porque para que não fique tão enfadonho, tão cansativo. As aulas à distância por si só já são, e ainda gravada tem ainda o desestímulo da gente não estar na interação ali instantânea em tempo real. Mas vou falar um pouquinho sobre Hannah Arendt, porque espero fazer um vídeo não tão longo. E, e também, pessoal, já indo para o que nos interessa, falar inicialmente sobre o trabalho de vocês. Como eu comentei na aula passada, vai se iniciar hoje, dia 26, segunda-feira, o prazo para que vocês me entreguem a atividade 2 de vocês já. Faço isso agora por duas razões. Uma, nosso semestre está muito curto. Duas, como eu digo para vocês, desde que a gente fez a transição do modelo de avaliação tradicional para avaliação continuada, faz muito sentido para mim a gente ter avaliações periódicas, pelo menos todos os meses em que a gente tem aula. Então, temos um semestre de praticamente 4 meses, 2 deles têm prova e outros 2 eu preciso ocupar, eu gosto de ocupar com a atividade, para que vocês não fiquem sobrecarregados ao fim do semestre, para que eu também não fique sobrecarregado corrigindo, e para que a gente já comece a fazer avaliações, a contar pontos, a aferir o quanto vocês têm aprendido desde desse começo de bimestre. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, nada mudou, tá tudo igual. Eu vou passar para vocês. Quando vocês receberem esse vídeo, vocês vão receber junto o link para o Google Forms. Agora, nossa atividade 2. Deixa eu dar um zoom. Atividade 2, tudo se mantém. Novidades. A data, ela é diferente. Vocês, então, a gente está tendo esse encontro gravado na segunda-feira. Próxima segunda é feriado, é finados, dia 2, e na outra segunda, dia 9, é o prazo final para que vocês me entreguem essa atividade. A pontuação agora é um pouco maior em relação à pontuação da atividade 1, que era 1.000, passou para 1.500 pontos. Os demais recados vocês já estão habituados, não copiem os dos outros, precisou de algum socorro, teve alguma dúvida, me mande e-mail e indiquem um e-mail válido aqui, para que vocês tenham um protocolo de entrega de vocês. Isso aqui não é um favor que vocês me fazem, é para a segurança de vocês, tá? Nome semestre muitíssimo importante, senão eu não consigo fazer o lançamento da nota. E aqui, em apenas uma linha praticamente, a pergunta que compõe a atividade de vocês. Aqui, pessoal, eu quero que vocês, a partir da aula passada, que a gente falou sobre as manifestações do positivismo jurídico, em como essa representação, essas manifestações atingem o seu ápice, sobretudo do positivismo puro, radical, em Hans Kelsen. E aí a gente falou sobre a teoria pura do direito de Kelsen, depois falou em como isso influenciou por fato da gente ter uma teoria geral do direito e como a gente estuda até hoje nas disciplinas de ED, como a gente enxerga o ordenamento como algo efetivamente coeso, pleno, abrangente, como um emaranhado de normas jurídicas
que conversam entre si, em que umas tiram validade das outras, lembrando sempre da pirâmide de Kelsen, as questões que envolvem antinomia, as questões que envolvem revogação e etc. Esses pontos de IED vocês não precisam trazer para mim, não é essa a proposta aqui, tá? Eu quero que vocês digam para mim como o fato de eu pensar uma teoria pura do direito me leva a estabelecer uma teoria geral do direito. Essa proposta que eu faço para vocês, ela é ao mesmo tempo muito simples e ao mesmo tempo complexa. É simples porque, se vocês sacaram a junção, a forma como essas ideias se articulam, eles vão responder isso aqui em 3 linhas, 4 linhas. O difícil, eu acredito que a maioria vai ter dificuldade em tentar falar por que a partir de um positivismo que fala em teoria pura do direito, eu vou ter uma teoria geral do direito. E será que esses contornos dessa teoria geral do direito têm relação com a teoria pura? Em que medida uma teoria influencia a outra? Então, é algo fácil de se colocar aqui, mas a partir do momento que você tenha compreendido o que a gente viu aula passada e compreendido como essas duas ideias se articulam. A aula passada a gente teve alguns slides sobre Kelsen, um slide é justamente teoria pura do direito, e o slide seguinte é teoria geral do direito. Então, o que a gente falou, qual foi a lógica, qual foi a forma de pensar, qual foi o sentido, a linha de ideias que faz com que exista essa ligação entre teoria pura do direito e teoria geral do direito. Então, é essa a proposta. Eu repito, eu percebo nela essa sutileza, ela é simples, mas ao mesmo tempo tem essa complexidade por ser abstrata também, por fazer com que vocês exercitem um raciocínio um pouco diferente do que a gente está habituado no mundo jurídico, que tem muito a ver com encaixar blocos em subsunção, em aplicar a norma abstrata e impessoal a casos concretos. Então, aqui o raciocínio é um pouquinho diferente, mas vocês têm tempo para pensar a respeito. Vocês conseguem, por meio do Teams, se sentirem dificuldade, assistir a aula anterior. E é isso aí, pessoal. Boa atividade para vocês. Vocês já devem estar com o link agora enquanto assistem esse vídeo. Vocês têm até o dia 9 de novembro para me entregar essa atividade que vai compor até 1.500 pontos da nota de vocês. Então, sobre o trabalho, eu acredito que é isso mesmo. E vamos lá para o nosso conteúdo. Pessoal, a gente terminou a aula. Deixa eu tirar o zoom fora. Nós terminamos a aula passada falando sobre uma eventual ruptura do positivismo, sobre um positivismo ético, sobre um positivismo mais aberto, sobre eventualmente uma corrente pós-positivista. E eu falei para vocês que a partir daquele momento, no fim da aula anterior, a gente começaria a conversar sobre pensadores que vão dar uma amplitude diferente para as noções de positivismo jurídico. A gente já faz isso hoje falando de uma pensadora muito importante. No entanto, essa pensadora não é uma pensadora própria do direito, como foi Kelsen, por exemplo, como foi Jering, como foi Savigny, que eram filósofos que eram pessoas preocupadas com o direito, que tinham como objeto de análise de estudo o campo, a ciência jurídica. Hannah Arendt é uma filósofa que traz ideias gerais, mas que traz ideias muito importantes sobre a humanidade, sobre organização humana em uma comunidade internacional. Ela faz essas reflexões, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, então ela vai contribuir bastante para a inflexão que existe, essa ruptura entre um positivismo puro e um eventual pós-positivismo, ainda que Arendt não se preocupe com o direito de maneira específica. A gente vai ver que Arendt faz uma definição, embora não se preocupe efetivamente com o direito, mas faz uma definição de cidadania, de direito a ter direitos, que vocês talvez já tenham ouvido falar e que vão certamente
ouvir falar, se ainda não ouviram, que é muito importante, sobretudo para o direito internacional, também para os direitos humanos e para o campo do direito constitucional. Mas ela traz esse impacto, ela é uma pensadora que influencia muito esse momento social, histórico, jurídico que a gente vive, só que ela não pensa especificamente sobre o direito. Por isso eu não vou chamá-la de positivista nem de pós-positivista, tá? Disse tudo isso para afirmar basicamente isso. Eu vou falar que ela é uma pensadora que contribui para essa ruptura, para essa inflexão. Mas eu não vou dizer que Arendt é pós-positivista. Isso a gente pode fazer com o autor da nossa próxima aula, com os autores da nossa próxima aula, que serão pensadores do direito em uma corrente abertamente contra, não contra, mas de superação do positivismo clássico de moldes kelsenianos. Tudo bem? Então, vamos lá, nossa conversa agora é falar sobre Hannah Arendt. Aquela frasezinha que eu sempre uso para resumir o conteúdo da aula está aqui, eu acabei de falar para vocês, inclusive, é um direito a ter direitos. A gente já vai entender o raciocínio de Arendt para saber como ela chega lá e que impactos isso tem para o campo jurídico. Pessoal, aqui, primeiro ponto, aqui, esse slide de contextualização, uma foto dela que é bastante conhecida também, talvez vocês tenham visto, ela que fumava bastante, todos os registros fotográficos dela, ela está com um cigarro em punho. Mas essa é ela viveu de 1906 a 1975. Percebam que foi uma pessoa que viveu o contexto das duas grandes guerras, só que a obra dela vai se destacar especialmente com reflexões que surgem após a Segunda Guerra Mundial, com reflexões que surgem quando o mundo vê a Segunda Guerra Mundial passar e se começa a desvendar, descortinar, descobrir em detalhes o que foi o Holocausto. Arendt era uma judia alemã, perseguida. Então, ela junta nas suas reflexões o contexto amplo do Holocausto, do nazismo, à questão pessoal dela. Então, ela é uma pessoa que trabalha o Holocausto, trabalha as relações de poder que foram estabelecidas nesse contexto da Segunda Guerra como um objeto principal de estudo dela. Então, vocês podem perceber, quando inclusive verem o vídeo, eu vou falar sobre ele, que ela é muito inflamada, que ela é muito incisiva, ela fala com muita ênfase, porque é algo que não é só uma mera reflexão dela, é algo que realmente mexe com o íntimo, com a pessoa, com a história dela. Então, Arendt viveu justamente nesse período, judia, nascida na Alemanha, foi perseguida pelo nazismo, se exilou nos Estados Unidos. Muito parecido com a história de Kelsen. Kelsen nasceu antes de Arendt. E ela falece nos Estados Unidos, ela vai para lá, falece lá, mas ela, durante esse período de exílio, ela faz a sua produção acadêmica, ela faz a sua produção filosófica em uma faculdade de Nova York. E aí ela vai falar sobre poder na sua obra. A gente vai começar a falar sobre isso também. E vai falar sobre a relação entre poder e violência. Então a gente pode falar que a obra de Arendt é um imenso registro de luta contra o arbítrio do poder violento, contra a opressão de uma pessoa sobre outra por meio da força. É legal, pessoal, à medida que a gente vai agora ficando mais próximo da realidade que a gente tem no tempo, que a gente começa a ter registros que vão além dos quadros, né? A gente viu os contratualistas, que eram pinturas feitas para registrar o rosto, a pessoa deles. Aqui em Arendt, a gente tem até um filme. Eu coloquei aqui para vocês, mesmo vocês aqui tendo acesso ao PDF, esse link vai abrir, tá? É um trechinho de 7 minutos, vejam, por favor, assim, é obrigatório, é material, é conteúdo de prova, tá aqui no slide, vejam esse vídeo, é um vídeo curto de 7 minutos que expõe um trecho em que a gente consegue ver de maneira muito precisa, embora seja um filme, é uma atriz que está ali falando, né, a própria Arendt,
Mas é um trecho do filme que ele condensa, que ele resume muito do que foi o pensamento de Arendt, como ela se propunha a desafiar o nazismo e o Holocausto. Arendt foi muito criticada pela sua obra, percebam inclusive que é a primeira mulher que a gente traz, pessoal. Primeira e única, inclusive, em todo o nosso curso. E ela foi muito criticada também por esse fato, também por não se dar valor a muito do que ela falava, pelo enfrentamento direto que ela faz a muito do que foi feito no regime nazista. E esse filme retrata isso muito bem, e esse trecho em especial é muito interessante para que vocês acompanhem, tá? O filme chama Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo. O filme, ele não é o melhor filme do mundo, ele é um pouquinho enfadonho, ele tem aquela cadência mais lenta, diálogos compridos, por isso que eu coloquei para vocês só esse trechinho. Não obstante, eu consegui o link, eu fiquei feliz quando eu encontrei no YouTube do filme completo. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês o filme completo para fins de complementação, de curiosidade. Quem tiver a fim de gastar 2 horas da sua vida entendendo um pouco mais de Arendt por um suporte que não seja apenas o livro, eu vou disponibilizar para vocês para que vocês assistam de maneira facultativa, não vou cobrar, não vai cair em prova, mas é um material muito legal. O filme ele tem esse caráter mais, essa cadência mais devagar, ele pode ser um pouco cansativo, só que ele é muito fiel ao retratar as posições e as ideias de Arendt. Então, por isso eu recomendo que vocês o assistam. Mas é isso, pessoal. Esse é o contexto em que estava inserida a nossa pensadora Hannah Arendt. Esse é o trecho, 7 minutinhos. A gente começa a falar da filosofia arendtiana propriamente, pessoal, a partir da relação entre poder e violência. A Arendt, ela faz uma distinção entre poder e violência, porque muitas vezes, muitos teóricos associam a noção de poder à noção de violência no sentido de poder controlar os seus súditos, poder controlar os súditos a partir da mão do Estado ou de práticas efetivamente violentas. Então, Arendt ela vai fazer uma distinção, um corte entre essas duas coisas. Poder é uma coisa para ela e violência é outra coisa para ela. E são conceitos que Arendt não só fragmenta, separa, deixa eu voltar aqui, mas que ela também relaciona de maneira bem interessante. A Arendt vai falar, pessoal, que o poder, ele na verdade, não se dá, portanto, por meio da violência. Que o poder se dá, na verdade, por meio das interações humanas que tenham um fim comum, mas que sejam interações humanas pacíficas, em que não haja prevalência, sobreposição de uma pessoa em relação à outra. Então, o poder para ela tem a ver com a nossa convivência pacífica em prol de um objetivo comum. Isso não tem nada a ver com violência. Pelo contrário, para ela, a violência faz com que o poder deixe de existir, deixe de se legitimar. Porque se o poder ele pressupõe, ele tem como condição o fato, a gente conviver pacificamente, as pessoas conviverem de maneira pacífica, a partir do momento em que um emprega a violência sobre o outro, a gente não tem mais um poder legítimo. E aqui ela vai falar, portanto, que
a violência destrói o poder. E o poder não pode existir de maneira legítima e efetiva em espaços que há violência. O que isso quer dizer, pessoal? Que existe uma relação inversamente proporcional entre poder e violência. Ou seja, quanto mais poder eu tenho, menos violência. Deixa eu ver se consigo fazer um rabisco aqui para vocês. Se eu tenho mais poder, que é convivência pacífica, eu vou ter menos violência. Vou imaginar isso aqui. E, por outro lado, se eu tenho mais violência, eu tenho menos poder, de acordo com as formulações que Arendt faz. Então, uma relação inversamente proporcional, de proporção inversa. Quando um está presente, o outro não está. Isso se dá em relação a esses dois conceitos, que para ela eles não são a mesma coisa. Embora muitos autores, muitos pensadores vão associar a noção de poder, de soberania, de comando, à capacidade de aplicar a violência em relação aos indivíduos, aqueles subordinados à vontade de alguém. Então, Arendt faz essa distinção. Arendt fala que o poder real só existe em um ambiente que não há violência. E aqui, pessoal, é interessante a gente notar, acabei nem colocando isso no slide para vocês, mas existe um indivíduo que vocês conhecem que levou a efeito, que fez de maneira prática, de maneira concreta as ideias de Arendt. Embora não se tenha registros efetivos de que ele fez isso a partir de Arendt, lendo Arendt, inspirado, a gente vai ver que esse indivíduo ele leva à prática o pensamento de Arendt. Eu estou falando aqui de Mahatma Gandhi, o indiano que é o responsável por... E ele é o grande pensador, eu posso dizer assim, ele é o responsável por criar, como a gente atualmente conhece, a noção de desobediência civil, a noção de você se opor a um dado movimento violento, mas sem emprego da violência. Gandhi tinha aquele conceito que ele estabeleceu da satyagraha, que seria justamente essa forma de confronto, mas não violento, de manifestação de um poder das pessoas reivindicando algo, das pessoas resistindo a uma forma de opressão, mas sem uso da violência. Então, tudo que Gandhi fez, escreveu e como ativista, como a pessoa politicamente engajada no contexto indiano da época, ele realizou, tem muito a ver com as ideias de Arendt sobre violência e poder, porque para ambos a violência não é legítima. Quando a violência surge, eu deixo de ter o poder. Então a própria noção de desobediência civil está ligada a essa construção de Arendt em relação à dinâmica que se opera entre poder e violência. Então, sempre que se vocês já viram algo, ou vierem a enxergar, a se deparar e virem alguém falando sobre Gandhi na Índia, satyagraha dele, tem tudo a ver com Arendt. É justamente o que ela pregava como maneira de articulação social. O livro do Bittar, que eu uso para preparar a aula de vocês, ele faz justamente esse link. Ele até tem um subtítulo, quem quiser ver o capítulo sobre Hannah Arendt, ele traz um subcapítulo especificamente sobre a relação entre Arendt e Gandhi. Bem legal, como está exposto lá pelo Bittar. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto de 3 em relação às compreensões de Arendt sobre o mundo.
Então, para Arendt, o poder legítimo se fundamenta na convivência pacífica. Vou destacar aqui para vocês, na convivência pacífica entre as pessoas. E essa convivência vai ter como ponto central, ela vai orbitar em torno de um objetivo comum e que aglutine, que faça as pessoas convergirem em assim proceder, em agirem de maneira conjunta e de maneira pacífica. Então, nessa relação de proporção inversa entre violência e poder, a Arendt vai dizer para a gente que a violência destrói o poder. E é justamente essas palavras são justamente postas por ela, são escritas por ela. A violência destrói o poder, mas não cria ou substitui, pois o poder, para ser gerado, exige a convivência e a violência baseia-se na exclusão da interação, cooperação com os outros. E aí ela fala um pouquinho mais sobre a relação entre violência e poder e como ela rejeita que uma coisa tem a ver com a outra. E aqui também tem uma frase que resume bem o que ela fala, que é que ela pensa: o poder propriamente deixa de existir quando entra em ação um conjunto de aparatos cuja força representa uma aniquilação do poder de estar com, de discussão, de debate, de discurso, elementos que caracterizam o estar entre homens, o estar entre pessoas. Então, justamente essas possibilidades de estar com o outro, possibilidades de alteridade, de diálogo, de discussão, de se debater, de se expor as próprias ideias, esses elementos de uma convivência pacífica, quando eles deixam de existir pelo emprego da violência, não têm mais poder. Isso é a definição arendtiana. E aí, pessoal, Arendt vai propor para a gente uma segunda situação, um segundo elemento de pensamento. Porque se o poder ele só é legítimo, ele só existe na convivência pacífica entre as pessoas, para que isso se dê, eu preciso de indivíduos livres. E esse é um outro elemento importante na filosofia de Arendt. Arendt vai perceber que a liberdade, vai falar que a liberdade, ela não tem relação com a noção de livre-arbítrio, como muitos pensadores estabeleceram muito antes dela. Ela vai falar que a liberdade, na verdade, tem relação com a soberania individual, com a capacidade de, no âmbito da minha própria vida, eu dar a palavra final sem que alguma outra pessoa determine isso. Então, a liberdade para ela não é livre-arbítrio. Mas uma espécie de soberania individual. Aqui se desapeguem um pouco do conceito de soberania do direito constitucional, tá? Pensem como se fosse uma soberania mais do indivíduo. Como se eu fosse o próprio Estado, o próprio país. Aqui dentro quem manda sou eu. As minhas ações, o meu agir, ele tem que ser determinado exclusivamente por mim. Então, essa noção de liberdade que a Arendt traz, ela é um pressuposto para o exercício do poder. Porque sem liberdade, não há poder nos moldes arendtianos. Então, ela é uma condição para que possa existir, para que possa ser exercido um poder legítimo.
E aí, pessoal, isso aqui é rapidinho. Justamente para Arendt, liberdade não equivale ao livre-arbítrio, mas está identificada a liberdade à esfera de ação equivalente à soberania, compreendida como poder, tá errado aqui, como poder de decidir em última instância sobre suas ações. E aí, as pessoas tornam-se livres ao exercitarem a ação e decidirem em conjunto seu futuro comum. O que é uma frase, uma definição diretamente ligada à compreensão de poder que Arendt estabelece. Assim, se a concepção de poder arendtiana tem como elemento essencial a não violência, sua definição de liberdade é pressuposto do poder. E aqui tem mais uma frase dela. Vai falar um pouco sobre livre-arbítrio e vai falar que, devido ao desvio filosófico da ação para a força de vontade, da liberdade como um estado de ser, manifesto na ação para o liberum arbitrio, o livre-arbítrio em latim, o ideal de liberdade deixou de ser o virtuosismo, no sentido que mencionamos anteriormente, tornando-se a soberania, o ideal de um livre-arbítrio, independentemente dos outros e eventualmente prevalecendo sobre os outros. Então, aqui é o jeito dela falar justamente que a noção de livre-arbítrio, que vai ter um fundo religioso, ela deve ser levada às últimas consequências, às últimas instâncias, para que eu tenha esse modelo de liberdade como soberania individual. E sem essa capacidade de liberdade como soberania, eu não tenho o exercício do poder nos moldes que ela descreve. E aí, pessoal, a gente tem um terceiro elemento das ideias de Arendt, para fechar esse ciclo de ideias, que é a noção de cidadania. Ou, como ela vai colocar para a gente, o direito a ter direitos. E, bom, a gente fala muito da vida nessa perspectiva. A gente fala que a vida, às vezes, é o direito mais elementar, porque sem a vida, nenhum outro direito pode ser exercido. Se eu estou vivo, se eu não estou vivo, como que eu vou exercer o meu direito à liberdade, o meu direito à propriedade, os meus direitos sociais? Se eu não estou vivo, nada disso faz sentido. Então, teria que haver uma primazia na defesa da vida, como um elemento que é também condição para o exercício dos demais direitos. E aqui a gente faz a mesma forma, traz a mesma forma de pensar, faz o mesmo raciocínio em relação à cidadania. E aqui a Arendt se preocupa muito com a realidade que ela assistiu do nazismo. Aqui as influências da oposição dela ao nazismo ficam muito evidentes e muito fortes também. Porque o movimento nazista, a primeira coisa que ele fez em relação aos judeus, que eram os principais inimigos do regime, era negar a eles a condição de cidadão. Então, se você era um judeu alemão, você, a partir da perseguição realizada pelo nazismo, deixava de ser alemão. Chegou-se ao momento em que os passaportes dos judeus alemães foram confiscados e eles tinham, no lugar desse passaporte, um RG com um J estampado, para que ficasse muito claro a condição deles de judeus e de pessoa não cidadã, e de pessoa não vinculada ao Estado alemão, de pessoa que, portanto, não faz jus aos direitos reconhecidos pelo Estado alemão. Esses direitos só seriam garantidos aos cidadãos, que seriam aquelas pessoas escolhidas pelo
então governo para ostentarem esse status de cidadão alemão. Então, sem cidadania eu não tenho liberdade. E sem liberdade não existe manifestação desse poder real, desse poder virtuoso. Então, aqui Arendt ela é muito crítica sobre essa maneira do regime nazista operar, tirando a cidadania dos seus nacionais. E aqui, pessoal, a gente está vivendo um contexto ainda de Segunda Guerra Mundial. A gente ainda não tem ONU, a gente ainda não tem mecanismos de defesa internacional de direitos. Então, o que acontecia na primeira metade do século XX? Se o seu estado, se o seu país, ele não te reconhece como cidadão, como pessoa vinculada a ele, você vira um apátrida, você vira um eimáculos, você se torna uma pessoa que não pode exercer direito nenhum, em lugar nenhum. Você está num limbo. Essa noção de limbo, ela é muito bem representada por aquele filme O Terminal, se eu não me engano, de um indivíduo que justamente ele está em um aeroporto. Esse filme é excelente. Ó, quem quiser custa R$5 no YouTube para vocês assistirem, quem ainda não assistiu. Nesse filme, um indivíduo ele está fazendo um voo de um país para o outro, quando o país que ele, ao qual ele era vinculado como cidadão deixa de existir. E aí uma série de questões vão se colocar em relação à existência dele e a possibilidade até dele sair ou não desse aeroporto. Esse filme retrata de maneira muito sensível a situação de um eventual apátrida. Mas esse aqui é um contexto que já seria possivelmente... Faz tempo que eu assisti, mas me parece que a situação do país dele tem a ver com o redesenho do leste europeu com o fim da União Soviética, se eu não estou enganado. Então, uma situação fática muito posterior à Segunda Guerra Mundial. Se eu não estou enganado, tá, pessoal? Não faz tempo que eu assisti. Mas, salvo engano, é um redesenho ali dos países que compunham a União Soviética quando ela chega ao fim. Então, pessoal, aqui a gente tem justamente uma situação em que era possível, a Arendt viu isso, era possível que o indivíduo se tornasse um apátrida, estivesse no limbo e não pudesse exercer direito nenhum. Ele não era nacional de nenhum lugar. Ele não poderia bater a porta de nenhum país e falar: olha, por favor, eu tenho direitos que devem ser garantidos. Isso não acontecia, porque se você é nacional de um país e esse país não te reconhece como tal, os outros países, em regra, não te reconheceriam assim. Porque nesse contexto, primeira metade do século XX, era a questão da nacionalidade era uma questão exclusivamente doméstica. Apenas os países poderiam definir quem era ou quem não era o seu cidadão. E apenas os países poderiam estabelecer as regras de aquisição de cidadania, de suspensão, de eventual perda e que direitos são garantidos aos seus cidadãos. Então, se eu sou brasileiro nesse contexto e o Brasil me deixa, não me reconhece como tal, como brasileiro, eu não poderia reivindicar a condição de nacional de outro país. Eu ficaria simplesmente desassistido. Então, a noção que Arendt traz de cidadania, cidadania que é a condição da liberdade, liberdade que é a condição do poder, ela está muito relacionada a essa capacidade mínima de você ser titular de direitos, de você estar vinculado a um Estado. Isso não acontecia na primeira metade do século XX. Então, nesse ponto, a gente vai destacar que justamente esse exercício da cidadania é o meio criador do espaço público que torna possível a liberdade. Por isso que eu disse, cidadania é pressuposto para a liberdade, e liberdade é pressuposto para o poder. E a cidadania, que para a Arendt vai se traduzir justamente no direito a ter direitos. E aqui, para fim de contextualização, pessoal, o primeiro passo para desrespeito à cidadania dos judeus na Alemanha nazista foi uma campanha de desnacionalização.
Mais do que a perda da nacionalidade alemã, o grande empecilho para os judeus na Alemanha nazista foi a impossibilidade de exercer a cidadania. Mesmo que possuíssem um vínculo jurídico que os ligasse ao Estado alemão, esse vínculo, por não ser respeitado de fato, transformava os judeus em não cidadãos, tanto na Alemanha como na comunidade internacional, o que os privava da proteção jurídica de seu próprio país. Ou seja, aqui se tornou uma tática de opressão e de perseguição dos indivíduos retirar deles a condição de cidadão e, portanto, retirar-lhes o direito a ter direitos. Lembrando que esse é um contexto da primeira metade do século XX, e aqui reside e aqui está a principal contribuição da filosofia arendtiana para o direito. Porque é a partir dessa construção que ela faz, das críticas que ela impõe a essa realidade que foi vivenciada pelos judeus e o ataque a eles por meio da questão da cidadania, é que vai se começar a reconhecer na ordem internacional, no campo do direito internacional dos direitos humanos, que é inadmissível a situação de um indivíduo apátrida. Por isso que os ordenamentos jurídicos nacionais, por isso que os tratados internacionais, a jurisprudência de cortes internacionais de direitos humanos, como a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, vão estabelecer que não deve, não pode, não é compatível com a dignidade da pessoa a condição de apátrida, a condição de não ser nacional de nenhum país. Então, se antes de Arendt e se antes da Segunda Guerra Mundial, o fato de um Estado negar a cidadania a uma pessoa o impedia completamente, o despia da capacidade de exercer seus direitos, num segundo momento, por influência que foi muito importante a partir dos pensamentos de Hannah Arendt, se começou a reconhecer que isso não poderia acontecer, que vão existir mecanismos jurídicos sempre que vão impedir que um indivíduo seja apátrida. E isso, como eu disse, se reflete em tratados internacionais e isso também vai se refletir no próprio direito brasileiro, seja na Constituição Federal, quando vai estabelecer entre nós os requisitos de nacionalidade, seja na dinâmica infraconstitucional, com a recente lei que a gente tem de imigração, que também trata da situação do apátrida, vedando que essa situação se dê no Brasil e garantindo ao indivíduo que aqui eventualmente busca refúgio, tenha que se garantidos direitos que também são dados aos brasileiros. Então, hoje pode parecer muito simples, uma pessoa não tem mais nacionalidade de um tal país, ou um tal país não existe mais, e esse indivíduo pode gozar dos direitos de um outro país. Nosso artigo 5º da Constituição, por exemplo, embora ele fale que são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil os direitos ali estabelecidos, é uníssono, é unívoco na jurisprudência, na doutrina, que se um indivíduo, ainda que em passagem pelo Brasil, sofre lesão a algum direito, ele está resguardado pelas garantias constitucionais. Ou seja, os nossos direitos fundamentais também se aplicam à pessoa pelo só fato dela pisar em território nacional, sem que seja possível a negação de direitos a essa pessoa pela condição de não nacional, eventualmente a condição de apátrida. Então, essa reengenharia, essa reconstrução do direito, tendo a preocupação de se garantir a cidadania para os indivíduos, está diretamente ligada às influências do pensamento arendtiano. Então, é aqui que a influência de Arendt se torna muito evidente e muito importante no campo do direito. Então, hoje, o simples fato da existência vincula o homem, a mulher e a criança à ordem jurídica internacional. Essa é a novidade do direito internacional, dos direitos humanos, a partir da influência de Hannah Arendt. O ser humano passa a ser sujeito de direito na ordem internacional. Então, ainda que meu país me negue a cidadania,
Eu, na ordem internacional, eu sou um cidadão do mundo, eu sou um cidadão que, pelo só fato de ser um ser humano, eu estou vinculado à ordem humana como um todo, à ordem internacional, e me vai ser reconhecida a capacidade de exercer meus direitos. E tal fato amplia o espaço público, o espaço da liberdade em Arendt, pressuposto do exercício da liberdade. Então, aqui fica muito evidente como as construções de Arendt sobre o poder, sobre liberdade, sobre cidadania influenciaram em grande medida o direito de hoje, esse direito da segunda metade do século XX. E repito, embora eu não consiga vincular Arendt a uma corrente positivista ou pós-positivista, a gente está falando de pensamentos de uma pensadora que marcou muito fortemente essa virada entre o que a gente viu na aula passada e o que a gente começa a descobrir, a descortinar a partir de agora, tendo ela como primeira pensadora, primeira mulher e a única mulher que a gente vai estudar, infelizmente, ao longo do nosso bimestre, perdão, do nosso semestre como um todo. No mês passado também não tivemos mulheres. Mas é isso, pessoal. Sobre Arendt, eu quero que vocês tenham em mente. Eu vou até mandar para vocês isso, esse desenho aqui, eventualmente, para que vocês usem para uma revisão, para ficar mais fácil para que vocês entendam. Então, basicamente, acho que foi isso que a gente acabou de conversar sobre esse direito a ter direitos. Então, aqui a gente trabalhou com 3 elementos que compõem a filosofia de Arendt. Bom, pessoal, ufa, consegui. Hoje foi rapidinho, foi curtinho. Acho que está dando agora 50 minutos, 48 minutos de fala. Espero que não seja enfadonho para vocês. Mas percebam que realmente é interessante e é curto, não tem muito mais o que a gente falar sobre isso aqui. E acho que também é bastante palatável, bastante fácil de compreender. A questão que fica é algo que para a gente hoje é tão normal, é tão simples, é tão claro, não era assim. E Hannah Arendt é uma pensadora que contribui em grande medida para que isso hoje seja naturalizado, para que isso hoje seja possível no campo jurídico. Bom, pessoal, é isso. Isso era o que eu tinha programado para conversar com vocês a respeito dessa primeira pensadora a partir dos pensamentos que a gente viu na passada de Kelsen, alguém que vai trazer áreas diferentes para o campo do direito, para que a gente possa propriamente, na próxima aula, falar sobre Dworkin e Alexis, que são pensadores que vão contribuir bastante para um mundo jurídico efetivamente pós-positivista, para o mundo jurídico que vai reconhecer a situação, por exemplo, dos princípios de normas abertas e que vai trazer uma contribuição, uma forma de entender, de compreender o direito muito distinta daquela que é auceniana. Ou talvez nem tão distinta, a gente vai discutir isso na próxima aula. Mas bom, pessoal, é isso. Obrigado
pela atenção de vocês, ainda que de maneira gravada. Vocês já devem estar com esse vídeo e também vocês já estarão, claro, com o vídeo a esse momento, e também com o link para a atividade de vocês e também a sugestão do filme. Quem quiser, inclusive, dá até tempo de emendar agora a aula com o filme. E é isso, pessoal. Repito, quem não acompanhou, estou gravando a aula por conta de compromisso profissional fora da cidade, na segunda-feira, que será amanhã, dia 26. E a gente não se vê dia 2 em razão do feriado, mas a gente se vê lá no dia 9, que inclusive é a data final para a entrega do trabalho de vocês. Então, missão cumprida, o que a gente tinha para hoje, uma ótima semana para vocês, um ótimo feriado na outra segunda-feira. Se cuidem e até a próxima.